Meus amigos, minhas amigas, caros ouvintes dessa programação, A Hora da Verdade, estamos aqui mais uma vez para poder tentar transmitir para todos vocês algo da parte de Deus. Eu quero hoje ler um texto que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 1, que trará algumas lições para nós, que nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um monte muito alto. Ali ele foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés, Elias, falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres que façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvir. Nós acabamos de ler um texto muito conhecido na Bíblia. E esse fato ocorreu no Monte Tabor. Esse monte, ainda este ano, no mês de junho, eu tive a oportunidade de conhecê-lo em Jerusalém. Ele fica ao norte de Israel, próximo de Cafarnaum. E Jesus vai escolher 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e leva para aquele monte para um particular. A primeira lição que nós aprendemos com esse texto é que Jesus quer um particular com cada um de nós. Jesus quer nos levar para lugares altos. Jesus quer nos colocar em posições diferentes na terra. Não para sermos melhor do que qualquer outra pessoa, mas para destacarmos, e nesse destaque, o nome que deve ser honrado é Jesus de Nazaré. E observe bem que através desse texto que acabamos de ler, nós podemos alertar as pessoas sobre alguns conceitos, alguns pensamentos que dizem por aí de que existe reencarnação. O interessante, as pessoas usam até o texto da Bíblia para dizer que o espírito de Elias reencarnou em João Batista. João Batista havia morrido, e quem aparece vivo no Monte da Transfiguração? O próprio Elias. E aí eu fico a perguntar, dizem as pessoas que creem na reencarnação que as pessoas morrem e aquele espírito reencarna para o aperfeiçoamento daquela alma. E eu fico a pensar, se João Batista havia morrido, e se ele tinha o espírito de Elias, como as pessoas querem colocar na mente das outras, a pessoa que aparece no Monte da Transfiguração com Jesus é Elias e Moisés. Então quer dizer que João Batista morreu e o espírito voltou agora para Elias de novo? E aí é bom parar para pensar nas pessoas que creem em reencarnação. Pois reencarnação não existe. A Bíblia é muito clara em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 27, que Deus deu ao homem a oportunidade de morrer uma só vez, vindo depois o juízo final. A Bíblia também nos relata em Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 5, que nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas aqueles que morreram nada mais sabem do que acontece debaixo do sol. Então isso quer dizer que a chance que nós temos é enquanto temos vida.
E quando nós estamos vivos aqui na terra, nós temos a oportunidade de reconhecer Jesus como nosso Salvador. De reconhecer Jesus como o único caminho que vai nos levar a encontrar com Deus. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegarmos até Deus, nós temos que passar dentro de Jesus. E eu quero voltar ao texto. A Bíblia diz aqui que eles ficaram pasmados, eles ficaram espantados. Quem ficou espantado? Não Jesus, mas os 3 discípulos. Quando Jesus aparece com o rosto transfigurado, brilhando, com um brilho mais forte do que a luz do sol, e do lado dele aparece Elias e Moisés. E Pedro, todo cheio de entusiasmo, cheio de alegria, ele até esqueceu que ele tinha família, ele esqueceu que ele tinha amigos. O que ele queria naquele momento era estar na presença do Senhor, ele não queria mais sair daquele local. Não é diferente conosco. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, e começamos a ter um particular com Jesus, começamos a ter experiências com Jesus, isso acontece conosco também. Nós não queremos mais arredar o pé da igreja, nós não queremos deixar mais de falar de Jesus. A nossa vida, os prazeres que são terrenos, se tornam fúteis, porque o nosso prazer agora é apenas falar de Jesus. É apenas nos deleitarmos na presença do Mestre. E o que me chama a atenção nesse texto é que em meio a essa visão gloriosa, em meio a essa transfiguração que aconteceu, quando Jesus é transformado e recebe um corpo de glória, do lado de Elias e Moisés, aparece uma voz no meio daquele cenário. Aparece ali o Shekinah do Deus vivo, do Deus poderoso. E essa voz vai dizer para nós, e acabamos de ler: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E é exatamente aqui que eu quero entrar, para tentar falar com você que me ouve. Quem você tem dado ouvido? Quando nas horas difíceis da sua vida, nas agrúrias da vida, nas adversidades, você tem dado ouvido para quem? Quem é o seu conselheiro maior? Você tem dado mais ouvido a Deus, que tem um conselho certo, perfeito, que não erra? Ou às vezes a livro de autoajuda, esquecendo de buscar a ajuda que vem do alto? Qual é a voz que tem ardido no seu coração, que tem falado forte na sua mente, quando você passa dificuldade, seja de ordem psíquica, emocional, financeira, de relacionamento? Que voz tem falado aos seus ouvidos? Porque se é a voz de Jesus, em que nós acabamos de receber o conselho na palavra, a ele sim ouvir, e nós devemos ouvir a voz de Jesus. Qualquer outra voz na nossa mente que está fora da palavra de Deus, ela não vem do Senhor, e nós devemos com muita convicção repreendê-la na mente, sem deixar descer para o coração qualquer pensamento que é contrário à palavra do Senhor. Quantas vezes estamos em crise e ao invés de recorrermos ao verdadeiro conselheiro, ao verdadeiro conselho que está inserido na Bíblia Sagrada, nós buscamos conselhos, talvez numa pessoa mais velha, ou talvez numa pessoa mais nova, ou talvez numa pessoa que tem mais experiência com isso, com aquilo, antes de recorrermos ao verdadeiro conselho. Não é errado, principalmente nós que somos mais novos, recorrermos a algum conselho de uma pessoa mais velha, porque tem mais experiência. Mas eu estou dizendo aqui que antes de recorrer a qualquer conselho de qualquer pessoa, recorra primeiro ao verdadeiro conselho. E o próprio conselho, o verdadeiro conselho, vai te direcionar a buscar conselho em outras pessoas. Às vezes, as pessoas têm qualquer dor, qualquer crise na área da saúde, e antes de recorrer a Deus, recorre primeiro aos remédios. Aí você tem que primeiro recorrer a Deus.
Se Deus não trouxe a cura naquele momento, é porque Ele quer que você tome um remédio. Quantas vezes nós temos ouvido vozes que não é a verdadeira voz do Senhor Jesus? E aí as coisas não dão certo, nós quebramos a cara, porque nós não queremos ouvir o verdadeiro conselho. E o verdadeiro conselho é a Bíblia Sagrada. Acabei de dizer aqui no início, quantas pessoas acreditam que as pessoas morrem e reencarnam. E vai reencarnando para que a alma vai se tornando mais perfeita. E a Bíblia é muito clara sobre isso. A Bíblia enfatiza para nós, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, capítulo 8, a partir do versículo 19, e Deus vai corrigir a nação israelita, quando eles, em meio à crise, em meio à adversidade, em meio à tempestade da vida, eles caíram em desespero. E ao invés de recorrer aos verdadeiros profetas, eles estavam recorrendo aos feiticeiros, os agoreiros, os espíritas, pessoas que consultavam mortos. E a Bíblia é muito clara sobre a condenação de consultar mortos. Nós não podemos nos recorrermos a pessoas que já morreram. Porque Jesus, Ele não é um Deus de mortos, Ele é um Deus de vivos. E esse aparecimento aí, de Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, isso aconteceu no Monte Tabor, lá em Jerusalém, é exatamente para mostrar para nós que Jesus não é Deus de mortos. Jesus é Deus de vivos. E as pessoas que morrem com Cristo já se encontram no seio de Abraão, aguardando aquele grande juízo final, quando Jesus vai vir para julgar todos na terra. Mas nós, que somos tirados da terra, crendo em Jesus de Nazaré, nós não passamos por esse tribunal dessa justiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que traz a remissão que nós precisamos. Então, meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, você que está me ouvindo agora, eu não sei se está no seu trabalho, na sua casa, ou talvez em qualquer outro lugar que está ligado neste programa A Hora da Verdade. Não dê ouvido a vozes estranhas. O que pode ser uma voz estranha? Qualquer voz de qualquer conselho, qualquer pensamento que está fora da Bíblia Sagrada. A Bíblia é muito clara. Por que o povo sofre? Porque falta conhecimento. O povo sofre porque não conhece Jesus. O povo entra em desespero porque não conhece Jesus. Porque em meio às crises que passamos na terra, Jesus traz a paz, uma paz duradoura, uma paz que o homem não entende, mas uma paz que excede o nosso entendimento. Mas é uma paz verdadeira. A única paz que nós podemos confiar é essa paz que nós temos em Cristo Jesus. Não há outra paz. E nós temos que entender que Jesus, Ele ressuscitou ao terceiro dia, para mostrar para nós que não há reencarnação, mas há uma encarnação. Jesus encarnou e Ele habitou no nosso meio. E Ele hoje continua falando ao meu e ao seu ouvido. Jesus continua batendo nos corações das almas que estão aflitas, que estão angustiadas, muitas com pensamentos de não mais querer viver. Talvez você que está me ouvindo agora, a luta é tão grande que você não quer mais viver. Você não quer mais o convívio da família. Você não consegue mais olhar para o rosto do seu patrão. Talvez no momento de chateação, o seu patrão chamou a sua atenção e você não conseguiu assimilar aquela situação. E às vezes o desespero dessa angústia, você quer sair do seu trabalho sem consultar o Senhor, sem ouvir Deus. Talvez você é um cristão genuíno, verdadeiro, e Deus te colocou aí nesse serviço para você ganhar o seu patrão para Jesus, para você ser luz neste lugar. Ou talvez você é um patrão que tem vários funcionários
e você não está tendo aquela paciência de lidar com seus funcionários, porque a crise financeira chegou no seu trabalho. Eu quero dizer para você que essa crise, ela é mundial. Ela não é individual, mas ela está no mundo todo. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, você que me ouve. Em meio a tantas crises, se nós recorrermos a Jesus, nós teremos a condição plena de deitar, dormir e descansar. Pois o Salmo de Números 4, versículo 8, o salmista ele é muito claro quando ele diz: em paz eu deito e logo pego no sono, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que ama e teme o Senhor. Meu amigo, minha amiga, mais uma vez eu volto a dizer, que voz tem falado à sua mente? Que voz tem falado ao seu coração? Quem você tem dado ouvido? A um evangelho verdadeiro? Um evangelho que prega cruz? Um evangelho que prega porta estreita? Que o caminho é difícil, mas se perseverarmos, se lutarmos lado a lado com Cristo, nós chegaremos às mansões celestiais? Um evangelho do oba-oba, um evangelho fácil, um evangelho toma lá da cá, um evangelho onde as pessoas só falam em coisas terrenas, onde as pessoas só falam em bens materiais. As pessoas não estão se preparando para serem tiradas daqui. As pessoas não estão sendo preparadas para encontrar com o noivo, para encontrar com Jesus. Porque os grandes líderes hoje estão pregando o evangelho que não é verdadeiro. Estão pregando o evangelho que está ensinando as pessoas a se apegar às coisas terrenas. E Paulo é muito claro quando ele diz para nós, se nós entendermos que o que Deus tem para nós são apenas as coisas terrenas, nós somos os mais miseráveis dos filhos dos homens. Porque o que Deus tem para nós guardado em Cristo, nas mansões celestiais, o olho humano nunca viu, nunca subiu ao coração do homem. E foi exatamente nesse monte da transfiguração que Pedro, Tiago e João aprendeu sobre a ressurreição. Porque antes desse fato ocorrer, Jesus havia tido um diálogo com os discípulos. E ele mesmo disse que ele deveria morrer, mas ele ressuscitaria. E o próprio Pedro, sem compreensão nenhuma, porque ainda não estava entendendo o plano de Deus na vida dele, tentou repreender Jesus, dizendo que isso não aconteceria com ele, que ele não iria permitir que Jesus passasse por aquela luta, que ele não iria permitir que Jesus fosse morto. E Jesus, cheio do Espírito Santo, repreendeu Pedro, porque Pedro naquele momento ele foi usado pelo diabo. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, pois você não entende das coisas do céu. E quantas vezes nós emprestamos à nossa mente, o nosso ouvido, a conselhos terrenos, que não conhece as coisas celestiais. Se você quer um conselho, procura uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Procura uma pessoa que vai te dar conselho, não segundo os conceitos humanos, não segundo as coisas terrenas, mas segundo aquele plano que Deus projetou para a sua vida antes da fundação do mundo. Porque a nossa escolha, quando Deus nos escolheu para estarmos na presença dele, ela não foi feita agora. Essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Quando o salmista Davi vai declarar para nós o Salmo de Números 139, ele é muito claro. Quando ele vai falar a respeito do conhecimento de Deus, concernente à vida dele, ele vai dizer que ele ainda era uma substância informe, sendo gerado no ventre da mãe dele, que nenhum dos seus dias ainda existia quando todos foram escritos no livro da vida. Então isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, caro ouvinte, que os seus dias já foram contados diante de Deus. O seu tempo já foi determinado diante de Deus. Pois a Bíblia diz que o que é, e o que era, e o que há de vir, já foi diante do Senhor. Então, tudo que você está passando, as adversidades, tudo que você está passando não é novidade para Deus. É novidade para você. Mas para Deus não é. E Deus está com o coração aberto a dizer para você qual será o fim dessa sua história. Qual será o fim dessa sua jornada. Mas que para você,
para você entender o que Deus quer dizer, para que você compreenda e entenda essa luta que você está passando, você tem que estar ligado no Espírito Santo. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Não deixe que outra voz entre. Não deixe que outros conselhos, que não sejam os conselhos bíblicos, venha entrar no seu coração. Porque o verdadeiro conselho é o conselho que nós recebemos do próprio Deus. Deus conhece o fim da nossa história. Ele projetou o início, projetou o meio, mas também projetou o fim. E Ele sabe que fim Ele ordenou para todos nós. Deus é Pai. E qual é o pai que quer um fim triste para um filho? Se nós que somos pais terrenos, queremos projetar planos lindos para os nossos filhos, imagina Deus, que nos criou a imagem e semelhança do seu Filho. Imagina Deus, que nos deu o seu único Filho, para que viesse aqui na terra morrer por nós. O que Ele seria capaz de fazer por cada um de nós? Agora, o que Ele está querendo nos ensinar, nos instruir através da palavra? É exatamente aquela mesma voz que falou no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, aos ouvidos ali de Pedro, Tiago e João, e diz: eis aí meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvir. O que Deus está querendo de nós é que nós possamos ouvir a voz de Jesus. E o único meio de ouvir a voz de Jesus em meio às tempestades da vida é através da Bíblia. É você ter no seu particular com Jesus. E o particular com Jesus, com seus discípulos ali, foi no Monte Tabor. O seu particular com Jesus talvez seja no monte, talvez seja no seu quarto, talvez seja deitado na sua cama, ou talvez seja no seu carro viajando, ou talvez seja no seu escritório, na sua empresa. Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus quer um particular contigo. Deus quer que você pare um pouco. Deus quer que você pare com essa correria. Deus quer que você tenha paciência, tenha calma e saiba esperar nele e esperar com paciência. Aqueles que esperam com paciência no Senhor, certamente Deus os alcança. E traz para eles a resposta certa das suas adversidades. Mas a resposta certa só vem quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o verdadeiro Jesus falando conosco. Mas as pessoas, quando entram no desespero, por não conhecer a palavra de Deus, recorre a muitas coisas. Recorre a terreiro de Umbanda, recorre ao espiritismo, recorre à idolatria, mas esquece de buscar o verdadeiro Deus, que é Jesus de Nazaré. O único ser que Ele deixou na terra e que Ele dá o conselho para nós, que nós devemos ouvir, é Jesus. Pastor, mas quem é Jesus? Eu não posso vê-lo. Pode. Você pode ver Jesus, conversar com Ele e tocar nele. Então me ensina esse segredo. Está aqui. Jesus é a própria palavra. E Ele disse em João: e o Verbo se tornou carne e habitou no nosso meio. Quando nós lemos a palavra de Deus como caráter de boca de Deus falando conosco, é o próprio Deus falando conosco. Mas o problema é que nós somos preguiçosos para ler a palavra. Quando tentamos ler a palavra, o sono vem, outra coisa interrompe, e nós não queremos persistir. Ou quando tentamos ler a palavra, não entendemos por quê. Porque talvez você ainda não tenha esse contato direto com Jesus. E o único meio de entender a palavra, de compreender a palavra, é quando nós temos a intimidade com Jesus. E Ele só vai falar os seus segredos para aqueles que são verdadeiros servos fiéis, servas fiéis. Ele vai revelar os seus segredos para aqueles que confiam só nele, que ouve apenas a voz dele, que não entrega sua alma à vaidade, que o seu coração não está nas coisas terrenas, que o seu coração anseia pela volta dele, que o seu coração anseia pelo arrebatamento da igreja. A esse você pode ter certeza. Jesus vai falar ao coração, porque Ele tem intimidade e Ele só libera a sua intimidade com quem quer intimidade com Ele. Não tem como Jesus ter intimidade conosco se nós não queremos ter intimidade com Ele.
E o único meio de ter intimidade com Jesus é recorrendo à fonte certa. E a fonte da vida é a Bíblia Sagrada. Meu amigo, minha amiga, caro ouvinte, eu não sei qual é o seu tempo que você tem gasto lendo a Bíblia, ou talvez nem lê, ou talvez pega a Bíblia e abre aí no Salmo de Números 91, ou no Salmo de Números 93, e coloca na cabeceira da cama, ou coloca aberta em algum lugar da sua casa, pensando que esta palavra pode te proteger. Não. A palavra em si, ela não vai poder te proteger. O que vai lhe proteger é a leitura da palavra, é a prática da palavra, é a obediência da palavra. Uma certa feita, numa segunda-feira, que nós chamamos de Semana Dolorosa, quando Jesus sai da cidade de Betânia, do vilarejo, da aldeia de Betânia, e ele vai para Jerusalém, porque aquela semana seria a semana que ele iria entregar por nós. E na segunda-feira ele passa entre Betânia e Jerusalém, ele encontra um pé de figueira. O pé de figueira estava muito frondoso, estava muito bonito, e ele foi procurar um figo naquela figueira, e lá ele não pôde encontrar nenhum figo. E de repente ele lançou uma palavra de maldição sobre aquela figueira. E na terça-feira, quando eles retornaram, Pedro olhou a figueira, junto com João, e falou: olha, mestre, a figueira está toda seca. E Jesus começou a ensinar eles algumas coisas concernente ao mundo espiritual. E Jesus disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e a esse monte disserdes, passa daqui para acolá, ele vai passar. Nós podemos ter uma fé do tamanho dessa Bíblia, mas se nós não falarmos nada, nada vai acontecer. Porque o mundo espiritual, ele é regido de palavra. O mundo espiritual precisa escutar a sua oração. O mundo espiritual precisa escutar nós profetizarmos, nós lançarmos bênçãos sobre a nossa família, sobre as pessoas, sobre a cidade, sobre a nação. O mundo espiritual, ele é movido, ele se move através do que sai da nossa boca. Se amaldiçoamos a nossa cidade, ela ficará amaldiçoada. Se amaldiçoamos a nossa nação, ela ficará amaldiçoada. Se amaldiçoamos as nossas autoridades constituídas por Deus, ela ficará amaldiçoada. E a ordem de Deus para nós é não deixar sair da nossa boca maldição nenhuma. A nossa boca foi feita para profetizar bênção. A nossa boca foi feita para profetizar vitória. A nossa boca foi feita para profetizar tudo aquilo que nós queremos de bem para o nosso próximo. Às vezes a mãe e o pai lança a palavra de maldição contra o filho, quando chama o menino de moleque, de malino, de atrevido, né, de tantas outras coisas, ao invés de lançar a palavra de bênção sobre o filho. Eu quero aqui chamar a sua atenção exatamente a esse respeito. Eu não sei que tipo de palavra você está lançando no mundo espiritual, porque existe um ditado aí fora, e os antigos muitos diziam que o feitiço volta contra o feiticeiro. E nós entendemos através da palavra que macumba, bruxaria, é feita com objeto, mas feitiço é feito com palavra. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, com o que está saindo da sua boca. Cuidado. E a Bíblia é muito clara. Com a medida que medirmos as pessoas, nós seremos medidos. Com o peso que nós pesarmos as pessoas, nós seremos pesados. Deus é justo. E o trono de Deus não é feito de palavra, ele é feito de justiça. E assim como ele é justo conosco, ele é justo com o mundo espiritual e com a natureza. Eu quero neste momento orar pela sua vida, pelo seu lar. Eu não sei como está a sua vida que está me ouvindo agora. Se você está passando uma crise, talvez na área da saúde, talvez na área financeira, talvez na área do seu relacionamento, na área de amizade, na área de relação, na sua empresa, talvez no relacionamento, você com o patrão contigo. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Esse Deus que nós acreditamos que se chama Jesus de Nazaré, que nós recebemos a ordem do nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, de ouvir apenas Jesus, é sobre esse Jesus que eu estou falando. Eu estou fazendo menção do nome que tem todo o poder, no céu, debaixo do céu, sobre a terra, debaixo da terra, e sobre as águas e debaixo das águas. Esse nome é Jesus de Nazaré. E Ele pode te curar, Ele pode te libertar dessa depressão,
Ele pode te libertar dessa dependência química de remédios. Você que está dependendo, toma não sei quanto tipo de remédio por dia. Jesus não está nesse negócio. Jesus quer te libertar. E eu lhe faço um convite aqui agora. Vá nos visitar. Igreja Evangélica Nova Vida, situada no bairro Novo Horizonte, aqui na cidade de Nanuque, na rua Alves Brito, número 115, ali do lado da São Geraldo. Eu lhe faço um desafio. Você que está vivendo na dependência química de remédios, você que está passando por esse tipo de crise que eu acabei de dizer, vá nos fazer uma visita e depois tire a conclusão do que Jesus fará com a sua vida. Eu tenho certeza que Jesus vai transformar a sua vida. Muitas pessoas ali no nosso meio têm sido curadas, pessoas com câncer têm sido curadas. Pessoas depressivas que viviam na dependência de remédio, hoje está lá dando testemunho. Pessoas que foram curadas, libertas. Pessoas que tinham várias insônias, não conseguiam dormir, hoje está lá glorificando o Senhor e agradecendo a Deus e testemunhando o milagre que Deus fez. Muitos milagres estão acontecendo na Igreja Evangélica Nova Vida. E talvez você já ouviu falar dessa igreja e ainda não teve a curiosidade de conhecer esta igreja. Eu lhe convido, meu amigo, minha amiga, meu caro ouvinte, nos faça uma visita. Os cultos que nós temos lá, eles funcionam na quarta-feira, a partir de 7h30 da noite. Na sexta-feira, a partir de 7h30 da noite. No domingo, a partir de 9 horas da manhã, na escola bíblica. E no domingo à noite, a partir de 7h30 da noite. Mas nós também temos culto. Nós também temos culto nas terças-feiras. O culto dos homens. Só os homens se reúnem na casa de algumas pessoas. A partir de 7h30 da noite. E das mulheres, o chá das rosas, também nas terças-feiras, a partir de 7h30 da noite. E também nas terças nós temos o culto dos jovens. Então nós temos culto praticamente a semana toda. Na quinta-feira, 7h30 da noite, na Fazenda Nova, com a pastora Alta Rosa. E na segunda-feira, nós escolhemos também algumas casas para poder fazermos culto. Mas temos também durante a semana toda, de segunda a sexta-feira, nós temos oração, intercessão, na Igreja Evangélica Nova Vida, a partir de 11 horas da noite. Então, você tem diversos horários. Você tem um tempo aí para você escolher, para nos fazer uma visita. Faça-nos uma visita na Igreja Evangélica Nova Vida. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Você vai ouvir testemunho de pessoas lá que estavam totalmente perdidas, totalmente sem rumo. E chegando lá, ouviu a palavra de Deus. E essas pessoas mudaram a sua vida. E hoje é só alegria. Eu quero orar por você que está me ouvindo agora. Se você puder, estiver num local que pode fechar os olhos. Se não puder, com os olhos abertos, mas com os ouvidos voltados à televisão agora, eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu oro, Pai, nesta hora. Eu clamo, eu intercedo por cada ouvinte. Por cada alma que se encontra agora me ouvindo nesta hora. Pessoas que se encontram fadigadas, ansiosas. Pessoas, ó Deus, que se encontram enfermas. Qualquer tipo de enfermidade. Pessoas que se encontram, Pai, desesperançosas. Pessoas que se encontram, Pai, com relacionamento quebrado. Pessoas que se encontram em uma crise financeira terrível. Pessoas que se encontram totalmente dependentes, ó Pai, de química de remédio. Só consegue dormir quando está dopado de remédio, ou quando está dopada de remédio. É para você, ouvinte, que o Senhor Jesus quer transmitir essa palavra de vitória. Saia do comodismo, saia da posição que você se encontra. Encoraje a sua alma a procurar uma igreja, talvez mais próxima de sua casa. Se quiser nos fazer uma visita, você será bem recebido, será amado. Mas eu quero, Deus, pedir ao Senhor, cuida dessas almas que estão me ouvindo. Essa alma neste momento, Pai, que está com esse problema no joelho e não consegue ficar muito tempo de pé, o Senhor me mostra agora a rótula do joelho, as duas escórias do joelho, os 12 meniscos, ó Deus, problemáticos, pessoas sem escória na rótula do joelho, pessoas que estão aí com problema nos ossos, osteoporose, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, traga o refrigério, traz a calcificação para esses ossos. Pessoas se encontram, Pai, com o coração crescendo,
precisando de um milagre, precisando do toque do Senhor, da cura neste coração, tirando todo o entupimento das veias, trazendo, ó Deus, a regulação, ou regulando o batimento cardíaco dessas pessoas, a pressão sanguínea. Pessoas, ó Deus, que se encontram neste momento com enxaqueca, precisando de um milagre de cura, toca nessas pessoas, anula essas maldições de enxaquecas. Pessoas que se encontram neste momento, ó Deus, com sinusites, precisando de uma cura do Senhor. Meu Deus, eu profetizo sobre essas almas a cura agora, sobre esses corpos físicos e espirituais, a cura neste momento, em nome de Jesus de Nazaré, unindo a minha fé com a fé dessas pessoas que me ouvem. Eu profetizo que essas almas sejam agora curadas em nome de Jesus. Que esses corpos dessas pessoas que me ouvem agora, físicos e espirituais, sejam agora curados, tomados pelo poder da Tua palavra e curados e purificados. E essas almas que me ouvem, ó Deus, que ainda não confessou Jesus como Salvador, ainda não abriu o coração para Jesus entrar e fazer morada, Senhor, toca nessas almas, traga cura, traga libertação, traga santificação e traga o mais importante que nós precisamos, salvação em Cristo Jesus. Eu quero, Deus, abençoar as pessoas que me ouvem e profetizar vitória em todas as áreas das vossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e graças a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que têm participado desse programa A Hora da Verdade. Quero pedir, continue orando por nós, né? Pelo pastor Merri, pelos pastores da Igreja Evangélica Nova Vida, por todos os obreiros desse ministério, orando por esse ministério. Esse ministério está em crescimento, mas precisamos da vossa oração. Ora por nós. É isso que eu lhe peço. Pois eu tenho orado pela sua vida, pela sua família, eu tenho orado pela cidade de Nanuque, eu tenho orado por todas as cidades da nação brasileira. Porque nós sonhamos ter uma nação liberta, curada, santificada. Uma nação onde nós possamos confiar nos nossos políticos. Uma nação onde nós possamos confiar nas nossas autoridades, que todas elas foram constituídas por Deus. Eu quero, em nome de Jesus, agradecer a todos vocês. Amém e graças a Deus.